Meus irmãos, boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe, amparando todos aqueles irmãos sofredores, irmãos que ainda não acordaram para conhecer o Jesus que já está dentro deles. Que esse nosso Mestre possa nos observar cada vez mais com a nossa pequena boa vontade, mas que seja ligada ao coração desse Mestre amoroso. Numa tarde como essa, é satisfatório voltar à beira de uma mesa onde o Evangelho desse nosso Senhor vem nos convidando há tanto tempo para melhorarmos por dentro. Porque se refletirmos bem, as nossas criações internas estão atrapalhando até a parte externa junto aos nossos companheiros, devido à incompreensão, egoísmo, ambição. E é nesta hora que nós queremos refletir. Com certeza a leitura que virá para nós nessa tarde é para compreendermos que somos espíritos infantis, mas com a vontade de crescer dentro da moralidade de um homem do bem, e que estejamos sobre todas as coisas que nós queremos na vida, acertar os nossos passos. Vamos ter mais uma vez uma tarde maravilhosa, generosa, observando que o Cristo não veio agradar ninguém aqui na terra, mas ele veio alinhar a nossa alma junto à sua alma. Por isso que o Evangelho por inteiro fala no amor, todas essas facetas do Evangelho. Vem recordar para nós os passos de Jesus, que quando enfronhou o seu corpo de carne aqui junto conosco, ele já abriu todas as portas para a compreensão maior entre todos os homens. E hoje, nessa tarde, onde tantas decisões políticas vão ser tomadas, nós temos por obrigação de vibrar para todos aqueles que estão de frente, para compreenderem também que essa fraternidade bem vivida é que fará a terra melhor. Mas a terra do nosso coração precisa alinhar-se com essa terra humana que nós vamos lidar. Assim sendo, nós vamos agradecer a Deus, nosso Pai, aos Espíritos amigos e todos os baluartes que trouxeram para nós a certeza que o bem existe entre nós. Mas nós precisamos tomar a charrua, botar o pé no estribo e caminhar um pouco melhor. Que Jesus os abençoe. Muito bom. Olá a todos. É uma bênção mais uma vez estarmos aqui, todos juntos, podendo aprender um pouquinho mais. E como a Donda disse, estamos em uma caminhada. Todos nós juntos devemos nos dar a mão para o maior aprendizado, que é o quê? O estudo do Evangelho, o seu entendimento, que é ele que fará com que nós, que somos as crianças da humanidade, consigamos, sim, chegar na fase adulta do espírito, despertar para a espiritualidade. E isso só acontece quando realmente estamos uns pelos outros. É por isso que nós observamos essa forma como Deus fez magnificamente de estarmos uns pelos outros, nascendo uns dos outros. E aí então nós vamos trocando as nossas experiências. E ao mesmo tempo, nós vamos nos perdoando, nós vamos nos aceitando, nós vamos fazendo ao outro o que nós gostaríamos que nos fosse feito, conforme nós vamos entendendo que este é o caminho. E porque também aqueles que nascem de nós hoje, nós sabemos que de alguma maneira podemos ter praticado excessos com eles em outras existências. Então nós estamos acertando uns com os outros, restituindo uns para com os outros. É a maior bênção que Deus faz com que o ser aprenda, com que o ser consiga evoluir através do próprio ser. É este o auxílio que Deus dá para conosco nessa escola magnífica, e dando continuidade ao Evangelho. Hoje estamos no capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Deixai vir a mim as criancinhas. Bem-aventurados os que têm puro o coração, porque verão a Deus. Apresentaram-lhe então crianças, a fim de que ele as tocasse.
e como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que se apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para os que se assemelham a elas. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de se abraçar, de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Muito bom. Vamos entender já um pouquinho este item aqui da seguinte forma. Então, o Cristo nos compara às crianças, mas lembrando que ele vem nos dizer que o reino dos céus é para aquelas que se assemelham a elas. Olha que interessante. Não exatamente que seja igual a elas. Por que será que o Cristo disse dessa maneira? Para que nós possamos entender, nós precisamos então buscar lá, tanto no Evangelho, em várias passagens, porém eu vou resumir, e também no Livro dos Espíritos. Porque nós tínhamos a ideia de que as crianças nascem puras e que depois o meio as corrompem muitas vezes. Mas agora nós já sabemos que não é bem assim. Que as crianças, então, elas nascem por um momento ingênuas, sim. Por um momento sem lembrar do seu passado. Então elas nascem ali, podemos dizer, com amnésia do passado, com esquecimento, pelo menos da sua índole, da sua moral. E isso vai até, vamos dizer, perto da adolescência. É por isso que nós observamos que os jovens, quando a criança vai chegando à adolescência, de repente parece que ela vai se transformando, ela vai se mudando. Muitos até dizem assim: poxa, mas o meu filho era tão tranquilo, ou a minha filha era tão tranquila, chegou na adolescência, mudou tudo, por que será que isso aconteceu? Vamos explicar. É porque Deus fez de uma certa maneira, na qual, quando a criança nasce, ali naquele momento fica latente todo o seu passado, toda a sua moral, toda a sua índole. E por que isso? Porque se o espírito já nascesse com todos os seus vícios, poderia ser difícil da mãe poder educá-lo e auxiliar a, de alguma maneira, fazer com que ele ali pudesse ir se domando as suas más inclinações do passado. E então, com a sua moral, a sua índole, todos os seus vícios e todas as suas virtudes, naquele momento latentes, esquecidas, os pais podem educar os seus filhos o máximo que eles puderem, para que depois, quando esse espírito começar a acordar, chegando próximo da adolescência, e então ele vai observar tudo que os seus pais lhe ensinaram. Mas aí então vão vir os seus vícios. E ele vai buscar de alguma maneira domar esses vícios com os ensinamentos que os seus pais lhe trouxeram. Olha só que interessante isso. Então, quando a criança está ali, desde quando nasce até próximo dos 10 anos, ela então está suscetível aos ensinamentos, ela está mais humilde, ela está mais calma, ela está mais branda. E é justamente isso que o Cristo vem dizer. Olha, todas aquelas pessoas que se assemelham a essas crianças nessa fase, que estão com o coração mais tranquilo ali, que estão mais brandas, mais pacíficas, mais humildes, então essas virão a Deus. O reino dos céus pertence a elas, porque essas escutam os ensinamentos. E essas buscam praticar os ensinamentos. Essas deixam o orgulho de lado, a arrogância de lado. E abrem os seus corações para que então os ensinamentos de Deus possam vir. E ali ir transformando e despertando essas pessoas. Nós sabemos que nós estamos, de uma forma geral, na infância da humanidade. E quanto mais nós abrimos os nossos corações para esses ensinamentos, nós vamos conseguindo domar as imperfeições do Espírito. E conseguindo domar as imperfeições do Espírito, nós vamos então, na comunidade, sermos melhores pessoas, entendendo o sentido de irmandade e buscando então realmente auxiliar uns os outros como pais, como filhos, como irmãos. Que maravilha, Alexandre. Meus irmãos, se a gente observar
no quadro da vida, nessa tela da vida que nós estamos com o espírito de crescimento espiritual que Deus nos fez para isso, se nós buscarmos as lembranças coesas de coleção de reencarnações que nós já temos até agora, nós vamos observar também que nós somos um baú de casos. Nesse baú de casos está a nossa história, que ainda não terminou de ser escrita. Devido às nossas tendências maléficas, é que vai nos mostrar que cada renascimento nosso é para corrigir uma parte. E esse esquecimento que a criança vem trazendo naquela inocência é de grande necessidade, porque nós temos que ter um abate, quer dizer, um corte nas nossas deficiências morais. E pai e mãe vieram para isso, porque o amor deles faz parte do amor divino. Então, nascer criança no corpo não quer dizer que nós somos crianças no espírito. Mas, ao mesmo tempo, somos também, como somos de uma humanidade nova, né? Principalmente a Terra, né, Alexandre? Que é um planeta novo. Mas nós já temos bastante conhecimento de observar que a ternura de uma criança nos faz levar um pensamento assim de corrigenda, porque enquanto ele não descobrir que ele é gente, que ele comanda os passos dele, nós precisamos observar isso. Deveríamos então cativar esses espíritos logo que ele fosse gestado. A educação espiritual precisava ser no primeiro dia que a mãe sentisse, estou grávida, ela já fazer um evangelho com ela mesma e aquele feto. Porque é um mundo diferente que está chegando. Então nós temos obrigação, ficamos assim sempre a observar. Se o Cristo tivesse mais chance de penetrar no nosso eu espiritual, ele ia nos dizer, está nascendo mais um irmão, está nascendo também mais uma responsabilidade. E agora, ultimamente, a gente vê, os pais entregam para as babás e ainda condenam as irmãs. Porque eles não têm a força necessária, dentro da moralidade, de trazer o Espírito junto deles, mas com a parte espiritual. Que não adianta dar tudo materialmente falando. O Cristo já está latente dentro de cada criança, mas é preciso ser desenvolvido cortando aqueles laços com as más tendências. É isso que o Cristo diz para nós. Quando ele fala que o reino que pode ser aceito só as crianças, é porque ele está ainda na inconsciência do que ele veio fazer aqui na Terra. E nós temos a obrigação de lembrar que o tamanho da criança não é o tamanho do espírito. É muito divergente. Então está em nossas mãos a Terra futura. Nós não podemos titubear em nos dar exemplos maus, porque senão nós vamos ter uma humanidade perversa. É isso que nós estamos vendo. Jesus não falou absolutamente que o reino seria só deles, mas quem assemelhasse a eles. Então cabe a nós observar e destravar em nós a preguiça, a indolência, para que toda criança que estiver em nossas mãos possa ser o irmãozinho que nós podemos dar a mão, abatendo tudo que não é de valor para o seu espírito. Se nós soubéssemos a importância que é a educação dos nossos filhos, nós teríamos mais atenção para com eles. Nós observamos uma época da humanidade na qual a educação de nossos filhos são relegados às amas, são relegados aos cursos. Enquanto isso, os pais se mantêm afastados. Pouco contato para com seus filhos. E depois, quando esses chegam na adolescência ou chegam na fase adulta e muitas vezes ingratos, esses pais reclamam. Mas é porque ainda não entendem que nós, como seres imortais, a partir do momento que nós partimos de uma existência, muitos de nós partimos com vícios, partimos com mágoas, partimos com ódios e ficamos então com isso lá na espiritualidade em nossas mentes. E isso tudo nos perturbando. Mas graças a Deus nós temos oportunidades de renascer na carne e poder continuar estudando um pouquinho mais e também poder de alguma maneira
trabalhar esses resquícios do passado, e principalmente com aqueles que nós tivemos divergências e que muitas vezes são os pais da criança. Então, quando eles vêm, aí os pais precisam abraçar com carinho, abraçar com o evangelho, como a Donda disse, se possível, já fazer o evangelho com o filho ali no feto. A partir do momento que ele nasce, já ir trabalhando o quê? A religiosidade nesses filhos, levando eles para a casa religiosa que cada um tem de alguma maneira. Muitos preferem então casas evangélicas, catolicismo, doutrina espírita. Então a gente levar eles para aquela casa na qual a gente abraça a religiosidade e já ir trabalhando isso desde a sua infância, para que isso possa frear todo o ódio, toda a mágoa que porventura possa, de alguma maneira, acordar na sua adolescência ou na sua fase adulta. Que bom. Podemos passar para outro livro? Hoje eu escolhi aqui, meus irmãos, do livro Bênçãos de Paz, de Chico com Emmanuel, uma leitura até muito curta, mas muito precisa para nós entendermos como poder lidar com o verbo dentro do nosso caminho espiritual, do caminho a seguir. Que quem caminha tem sempre alguém do lado, né? E nós estamos sempre precisando de alguém do nosso lado. Se não precisarmos agora, daqui a pouco estamos pedindo socorro, né? Então precisamos aprender como lidar com o verbo. Então chama verbo e caminho. Vem a parábola de Paulo com Timóteo. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, alimentando-os com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Então veja o nosso comportamento de agora, para a gente seguir com o mesmo comportamento. Às vezes a gente divaga muito, né? Acaba de fazer uma leitura como essa e de querer ser como ela está dizendo, mas daqui a pouco os prazeres da terra nos chamam para outro caminho, né? Então vou ver o que Emmanuel e Chico trouxe para a gente. É necessário estudar o poder do verbo e jamais abusar dele. Olha como eles começam a mensagem. Às vezes nós botamos uma vibração numa palavra que ao invés de ajudar a gente fere. Devido ao nosso comportamento, que a gente não está com a fibra ligada, alinhado às coisas que nós temos com a pátria espiritual. Mobilizá-lo para estabelecer condições de saúde e equilíbrio, paz e alegria onde estivermos, compreendê-lo e atacá-lo para saber que a verdade na correção do espírito deve ser empregada como a radioterapia na cura física. Meu Deus! Dentro da cautela aconselhável, sem que nos caiba o direito de inclinar-lhe as aplicações para o terreno da leviandade ou da malícia. Usá-lo para auxiliar e abençoar, levantar e instruir. Falar é gravar. Gravar é criar. Acatemos as necessidades e os interesses dos outros no campo dos recursos verbalistas. Somos, obviamente, responsáveis pelos bens materiais de que nos apropriemos indebitamente. Outro tanto acontece quando dilapidamos fé e otimismo, esperança e coragem nos corações alheios. A nossa passagem pela Terra implica muito na nossa convivência, né, Alexandre? Porque quando eu estou falando, alguém está ouvindo. E essa ponte, essa ligação da minha fala até os ouvidos do semelhante é que está o nosso comportamento, a nossa responsabilidade de colocar ali na palavra a nossa vibração. Então é inteiramente o espírito que tem que ali ditar para os ouvidos alheios para ver se todos tornam os nossos irmãos. É onde tem tantas desavenças que às vezes no olhar da pessoa a gente sente a malícia. Às vezes está até falando bem, mas não está cuidando desse bem em toda a sua expressão. Que maravilha, né? A ideia é uma força criadora e nossas palavras aderem a ela, construindo sentimentos, sugestões, formas e coisas.
Olha aí, tudo isso está dentro da nossa expressão de fala. Porque esse laboratório que nós fazemos de soltar uma palavra, às vezes nós soltamos a esmo. Escuta quem quiser. Não, nós temos que afiar até os ouvidos de quem vai nos ouvir, se nós queremos ser fiéis às leis de Deus, né? Então parece que é um fio que vai para ajudar, mas muitas vezes o nosso comportamento inteiro, inferior, que nós nos expressamos com o espírito, nós estamos alfinetando. Meu Deus. Conversemos para melhorar. Utilizemos a frase por agente de elevação. E sejamos convencidos de que as palavras que nos escapam da boca ou da escrita assemelham-se de maneira simbólica ao ferro gusa. Olha aí, quando a palavra é escapada, ela não é produzida pelo nosso espírito. Então, jogamos a palavra. Ela pode ser pedra. Se o outro não entender que nós estamos atrasados como eles, aí vai dar aquela confusão de vibração. Porque nós não estamos inteiramente com a alma disposta a ceder para o irmão que está nos ouvindo. A gente vê muitos oradores agora que parece que eles estão num ataque, né? Nós não estamos condenando ninguém, que nós só damos o que temos. Então é preciso entender isso aqui, estar convencido de que a fala é um instrumento do Espírito. E essa comunicação tem que ser afiada pela nossa alma que quer crescer no trabalho cristão. Após escorrerem do forno de nossa mente, olha aí, solidificam-se nos trilhos, bons ou maus, sobre os quais o comboio de nossa existência estará no caminho. É muito séria a leitura. Parece que é simples para entender. Mas como ele está falando aqui, se nós não convencermos que nós somos página divina, que já vem trazendo uma escritura que não é muito boa, para renovar essa escritura, tem um tribunal que está sempre nos olhando, está verificando que a nossa consciência, quando a dor chega, é que a gente quer ser humilde, porque ela aperta, ela é um laço que ela mostra o caminho do bem. Então somos muito responsáveis pelas nossas falas. Emmanuel parece que é no Pão Nosso, nos dá a diferença do que é o verbo e do que é o falatório e as palavras. Então ele ensina muito dentro desse sentido, que nós podemos ter o verbo sadio, mas nós não estamos sadios mentalmente para expressá-lo. Então eis aí esse chamamento do Evangelho, que todo verbo que vem da palavra fé e de boa vontade, ele está seguido pela doutrina de Jesus que já está entrando em nós. Mas para que ele saia também com o mesmo conteúdo que ele entrou em nós, que eu quero para mim, eu tenho que querer para o outro. Então é forçoso a gente ter esperança que nós estamos melhorando. Mas é preciso também ter muita coragem para que o coração alheio possa nos enxergar com essa vontade de ser unidos para sempre. Porque trabalhos dificultosos a gente vai ter demais. Porque nós é que criamos esses trabalhos. Mas com a bênção da paz que o próprio livro está dizendo para todos nós, com certeza estaremos mais ou menos afiados para entender o que é que o Cristo está esperando de nós. Que possamos então nessa tarde, meus irmãos, não pedir a bênção para todos nós, pedir a coragem junto com essa bênção de viver mais esses minutos de evangelho, comungando com todos vocês, que possamos lembrar que a receita primordial que o Chico deixou para nós é a receita da simplicidade, que isso fará com que nós deixamos tudo do nosso exterior, trabalhando o nosso interior para clarear as nossas vidas e quem nos rodeia também. É por isso que está escrito que o verbo mata, mas o espírito vivifica.
Então, em nossos excessos, nós estamos sempre brigando uns com os outros, discutindo uns com os outros, não respeitando a opinião dos outros. Consequentemente, o verbo vai matando o ser humano, mas o espírito vivifica. Então ele vem novamente e ele vai aprendendo com os seus erros, e com o tempo ele percebe que diálogo é a melhor opção. O entendimento de que nós devemos respeitar opiniões alheias, que o mundo existem vários seres humanos e que cada um é um mini universo, cada um com as suas ideias, cada um com seus aprendizados, e todos nós estamos seguindo para Deus, porque a radioterapia do Espírito é o Evangelho. E é natural que nós tenhamos momentos de confusão, mas uma coisa é preciso entender. É preciso que exista uma hierarquia, é preciso que existam governantes e governados. Mas a partir do momento que, independente da confusão, nós possamos fazer, então, como um entendimento daquela reunião com os discípulos e o Cristo, na qual de repente os discípulos ficam confusos e Simão Pedro diz assim: meu Deus do céu, e agora? Qual que é o caminho? Então o Cristo vem nos dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, a partir do momento que nós estivermos nas confusões cotidianas, que nós possamos voltar no Evangelho, porque lá é o caminho. Lá é o que vai nos acalmar, desde que nós tenhamos vontade para isso, desde que nós elevemos as nossas orações a Deus, ao Cristo, para que direcione os nossos passos. Porque aí sim nós vamos conseguir, então, minimizar os males que temos em nós. E com o tempo o respeito vai imperar. E com o tempo todos nós que estamos nessa terra alcançaremos o reino dos céus, o progresso, a nossa angelitude. Estaremos em mundos felizes, alcançando a felicidade tão almejada, a paz tão almejada. Gostaria de falar mais alguma coisa? Não, eu estava lembrando assim que no abre e fecha de cada dia, de cada noite, e está tudo favorecido ao nosso andar, ao nosso caminhar. Mas é preciso então lembrar que nesses intervalos de amanhecer, anoitecer, nós estamos recebendo tanta misericórdia do Pai, que está nos favorecendo também, para que essa caminhada seja feita com passos firmes, com passos tolerantes, corajosos, resignados e com um grande entendimento entre todos nós ainda, que faltamos muito com o nosso próximo devido às nossas intempéries. Então que possamos nessa tarde maravilhosa, ensolarada, que nós estamos vibrando junto a todos que nos ouvem, pedir a Jesus que nos dê a mão, mas que nós possamos também distribuir as nossas mãos a quem quer que esteja do nosso lado. E não vamos esperar, meus irmãos, que alguém nos peça. Vamos pedir o nosso coração para entender a necessidade do outro e caminhar junto com ele. Muito bom. Vamos elevar as nossas mentes e agradecer mais uma vez a oportunidade que Deus nos dá de estarmos aqui nesta escola, de termos a oportunidade de estudarmos a nós mesmos, de conhecer a nós mesmos e, consequentemente, ir domando as nossas más inclinações. Vamos agradecer a toda a espiritualidade amiga que sempre nos acompanha, que sempre nos abençoa no dia a dia, nos guiando, nos intuindo para que nós consigamos, nas nossas confusões cotidianas, entender um pouquinho mais da vida, tanto a material quanto a espiritual. Vamos pedir para todos aqueles que estão acamados, que estão nas ruas, que estão em dificuldades psicológicas por causa da pandemia. Vamos então elevar as nossas mentes ao nosso Pai todos os dias com o Evangelho do lado, para que nós realmente consigamos ter um mundo mais harmonioso para todos nós. E que essa graça possa alcançar todos aqueles que entendem a necessidade da religiosidade em nossas vidas. Que assim seja. Um abraço a todos. Assim seja para todos, né? Muito bom.